Hook, imagine acreditar piamente que seu casamento é um escudo impenetrável, apenas para ver essa ilusão desmoronar na pior noite da sua existência. Saudações a todos e gratidão pela presença. Isereis alofiv. Lembrem de seguir nosso canal e habilitar as notificações para não perderem nossos relatos. Durante quase uma década de união, o marido enxergava a recente frieza da esposa como uma mera fase passageira. Ele achava que qualquer barreira seria ultrapassada com o tempo. Quando as conversas minguaram e o encanto nos olhos da mulher sumiu, ele continuou otimista. Acreditava firmemente que a rotina logo voltaria aos eixos. Seu grande escape acabou sendo o emprego cansativo. Passava horas intermináveis no escritório, mergulhado em metas de lucro. Estava certo de que o problema conjugal derivava do cansaço extremo e do peso das responsabilidades diárias. Num fim de expediente particularmente exaustivo, o protagonista continuava no prédio da empresa. Estava atolado em dados numéricos, tentando concluir um relatório urgente para a manhã seguinte. A madrugada já avançava furtivamente, mas ele insistia em trabalhar duro. Focar nas tarefas profissionais funcionava como um escudo para sua paz mental. De repente, um barulho agudo do celular cortou o silêncio do ambiente. Olhou para a tela iluminada, esperando uma mensagem sem importância. No entanto, ao decifrar as palavras, seu corpo inteiro enrijeceu de imediato. A mensagem era curta, mas causou um impacto aterrador. A mulher escreveu: "Preciso de ajuda agora. Venha rápido para este endereço." Não havia nenhuma explicação adicional. Apenas aquele chamado desesperado, acompanhado de coordenadas geográficas completamente estranhas para ele. Nesse momento exato, os batimentos cardíacos dispararam assustadoramente. Uma mistura de pânico e instinto protetor tomou conta de sua mente. Sentia que aquela mensagem escondia uma tragédia muito maior do que um simples imprevisto. Largou os documentos sobre a escrivaninha e pegou o chaveiro do automóvel correndo, dirigindo pelas ruas desertas da cidade. Seus pensamentos viraram um verdadeiro caos. Imaginava os piores desastres imagináveis. Pensou em acidentes automobilísticos graves, problemas repentinos de saúde, ou mesmo um assalto violento. Ficava se perguntando se a parceira corria perigo de vida ou sofria ameaças de criminosos. Cada nova hipótese formulada parecia mais assustadora que a anterior. Quando finalmente parou o motor no local indicado, um frio intenso invadiu sua barriga. O lugar era um estabelecimento de 5ª categoria, um daqueles albergues decadentes que as pessoas normais evitam, escondido entre prédios abandonados no centro urbano. Durante alguns instantes angustiantes, permaneceu dentro do carro. Encarou a porta de entrada sem conseguir entender o que sua esposa faria num buraco daqueles. Sua mente tentava bloquear qualquer pensamento absurdo, buscando desesperadamente motivos lógicos e seguros, mesmo com receio. Desceu do veículo e caminhou até a recepção, suja. O funcionário do local apenas apontou preguiçosamente para os degraus ao lado. Parecia que a chegada do marido já estava prevista por alguém, sem questionar absolutamente nada. Ele seguiu a orientação e começou a subir. A cada passo dado naquela escada encardida, sua respiração ficava mais pesada. Os dedos tremiam sem parar enquanto o peito parecia abrigar um tambor enlouquecido. Chegando ao andar de cima, percebeu que a porta do quarto indicado não estava trancada. Uma fresta escura servia como um chamado sinistro para entrar. O silêncio absoluto do corredor deixava o clima ainda mais asfixiante e pesado. Parou diante da porta de madeira, tentando reunir coragem suficiente para entrar. O pavor misturado com a urgência de descobrir a verdade bloqueava qualquer chance de recuo. Empurrou o obstáculo lentamente, e a cena lá dentro o deixou petrificado. Sua esposa estava largada na ponta da cama desarrumada. Escondia as feições com as 2 mãos. Chorando copiosamente e sem controle, os soluços constantes interrompiam a entrada de ar em seus pulmões. O desespero que emanava daquela mulher era quase fisicamente perceptível perto dela.
Um homem permanecia sentado com o rosto virado para baixo. Aquele sujeito claramente queria sumir do mapa naquele exato momento. A situação era absurdamente desconfortável, mas o marido forçou sua visão para entender os fatos. Assim que a mulher percebeu a chegada dele, levantou o rosto assustada. O rosto dela exibia inchaço e vermelhidão profunda. Revelando um estado de terror absoluto, ela saltou da cama rapidamente, dizendo que ele precisava estar ali de qualquer jeito. A garganta dela parecia fechada, as palavras saíam de forma desordenada, como se uma bomba estivesse prestes a detonar dentro dela. Afirmava que as coisas haviam saído totalmente de controle e que a realidade era outra. Dizia repetidamente que apenas ele poderia consertar aquele desastre monumental. O marido continuou imóvel no mesmo lugar, observando cada mínimo detalhe. Não conseguia processar aquela enxurrada de informações caóticas. Naquela fração de tempo, teve a forte intuição de que seu destino mudaria para sempre. Só não imaginava o tamanho da ferida que seria rasgada em seu peito. O homem traído ficou de pé como uma estátua de gelo. Sentia o peso esmagador daquela situação bizarra. Seu corpo simplesmente parou de obedecer aos comandos cerebrais. A esposa chorosa parecia cada vez mais afundada em seu próprio tormento psicológico. Tentava justificar o injustificável usando frases confusas e desconexas. O choro constante atrapalhava a comunicação, mas ela não desistia de falar. Insistia que tudo desmoronou e ele representava a única salvação possível. O marido apenas olhava fixamente para ela, guardando cada cena na memória. Seu cérebro já criava hipóteses para perguntas que sequer haviam sido pronunciadas. Foi nesse exato momento que o indivíduo misterioso resolveu se mexer, levantou a cabeça e revelou uma verdade que superava os piores delírios do marido traído. Aquele sujeito sentado era seu irmão mais novo. O choque emocional atingiu o marido como uma marreta invisível. Faltou ar nos pulmões dele por alguns segundos intermináveis. Sentiu uma dor aguda no peito, semelhante a um golpe físico brutal. O irmão caçula, afogado num mar de culpa e humilhação, não tentou se justificar, apenas continuou olhando para o piso sujo. Sabendo que não existia perdão para aquilo, a mulher atirou-se no chão aos prantos, implorando desesperadamente por alguma atenção. Entre lágrimas grossas, jurava de pés juntos que tudo começou sem maldade. Disse que procurou o cunhado apenas para desabafar suas frustrações matrimoniais. Queria um conselheiro para falar sobre a distância do marido e a solidão que a consumia por dentro. Com o passar das semanas, aquelas conversas íntimas viraram um hábito diário. Ela explicou que, inicialmente, sentia apenas o conforto de ter alguém prestando atenção nela. Um amigo que oferecia palavras de encorajamento e afeto fraternal. Confessou que a troca contínua de mensagens se transformou num vício perigoso. Quando finalmente acordou para a realidade, já estava afundada demais para conseguir parar. O marido permaneceu completamente calado, apenas escutando aquela história deplorável. Sua mente parecia ter entrado em curto-circuito diante de tantos absurdos. Enquanto a esposa falava, cada sílaba funcionava como um punhal perfurando suas costas. Ele tinha plena consciência de que essa suposta inocência inicial era pura ilusão, uma mentira esfarrapada que ela usava para aliviar a própria consciência suja, tentando minimizar o estrago. Ela culpou um momento de vulnerabilidade extrema. Repetiu diversas vezes que nunca teve a intenção de ultrapassar os limites éticos, mas acabou enredada numa armadilha sem porta de saída. O irmão traidor, que até então estava mudo, decidiu abrir a boca. A voz dele soou trêmula e rouca, como se a garganta estivesse machucada. Afirmou estar destruído por dentro e, sem nenhuma desculpa válida para oferecer, garantiu que jamais desejou causar tamanho sofrimento ao próprio sangue. Disse que foi arrastado pelas emoções do momento, caindo num abismo de sentimentos proibidos. Enquanto os dois jogavam suas justificativas patéticas no ar, o homem traído não soltou um único suspiro. Seu corpo estava ali, mas a cabeça viajava por lembranças felizes do passado
Recordava brincadeiras infantis com o caçula e os primeiros encontros românticos com a esposa. Agora, todas essas memórias possuíam um sabor terrível de falsidade. O aspecto mais dilacerante não era a traição física em si. O pior castigo era observar as duas pessoas mais importantes de sua vida pedindo piedade juntas, como se um amor completamente estilhaçado pudesse ser colado novamente naquele quarto imundo. A mulher segurava os braços dele com força desesperada, tentando impedir sua fuga iminente. Chorava de soluçar, prometendo que tudo não passava de um erro colossal. Dizia que jamais imaginou que as coisas chegariam àquele ponto crítico. Gritava aos quatro ventos que estava tomada por remorso, vergonha e arrependimento profundo, mas que precisava do apoio dele mais do que nunca. O marido continuou sem emitir nenhum som. Apenas observava aqueles rostos manchados de lágrimas, procurando algum traço das pessoas que ele costumava amar. Uma parte essencial de sua alma acabava de falecer. Mesmo assim, ele não arredou o pé. Queria escutar a história inteira. Por mais dolorosa que fosse a realidade, a esposa, tremendo dos pés à cabeça, revelou que o motivo principal daquela ligação noturna ainda estava oculto. Declarou que precisava compartilhar um fato que mudaria o rumo de tudo para sempre. Naquele exato instante, o clima dentro do quarto tornou-se insuportavelmente pesado. Cada segundo parecia durar uma eternidade de sofrimento puro. O marido percebeu imediatamente que um golpe ainda mais cruel estava a caminho. Permaneceu congelado no lugar, sentindo o peito palpitar freneticamente. Esperava pela próxima bomba que destruiria o resto de sua sanidade. A mulher apertou as mãos dele com mais força, implorando por um pouco de paciência e coragem. Ela sabia perfeitamente que essa nova revelação aniquilaria qualquer chance de reconciliação. Puxou o ar com dificuldade, tentando encontrar forças no fundo do poço, e começou a falar baixinho. Explicou que fez uma descoberta terrível alguns dias atrás. Tentou lidar com o problema sozinha, mas o pânico foi maior que sua resistência. Ela olhou no fundo dos olhos do marido, buscando uma gota de compaixão impossível. As palavras escaparam de sua boca como lâminas afiadas. Revelou que estava esperando um bebê. O homem sentiu um calafrio violento subir pela espinha ao escutar a novidade. As mãos da mulher tremiam com tanta violência que quase soltaram as dele. Ela continuou seu relato macabro, confessando não saber quem era o pai da criança. Um silêncio mortal tomou conta daquele quarto de motel barato. O irmão caçula, que mantinha a visão focada nos próprios sapatos, levantou o rosto assombrado. Afirmou que era impossível determinar a paternidade naquele momento. Os encontros secretos aconteceram na mesma época em que o casal tentava salvar o casamento. A mulher explicou que, no meio daquela confusão de sentimentos, perdeu completamente o controle do calendário. Aquela revelação funcionou como uma sequência de socos no estômago. O homem absorvia cada impacto calado, sem esboçar reações explosivas. Cada detalhe confessado arrancava um pedaço vivo de seu coração. Lembrou-se subitamente das recentes noites de amor com a esposa. Agora percebia que tudo não passava de uma estratégia suja para acobertar a traição, armadilhas manipuladoras que agora desabavam sobre a cabeça dos três. A mulher continuava seu monólogo regado a lágrimas de desespero. Dizia que seu maior pesadelo era causar aquela dor terrível a ele. Afirmava estar vivendo um verdadeiro inferno pessoal desde que viu o resultado positivo. O pavor de não saber a verdade a consumia por dentro. Por isso, decidiu chamar Lu ali. Acreditando que ele precisava saber dos fatos sem rodeios, o irmão traidor, com a bolsa embargada, assumiu sua parcela de culpa na tragédia. Reconheceu ter falhado miseravelmente como familiar e como ser humano. Jurou que nunca imaginou as consequências catastróficas de suas atitudes egoístas. Sentia-se completamente perdido, sentindo nojo da própria imagem refletida no espelho. Enquanto a esposa suplicava por qualquer tipo de resposta, o marido mergulhava num poço de lembranças antigas. Recordou festas familiares,
Ceias de fim de ano, e os três rindo juntos. Naquela época, ninguém imaginava que a lealdade seria rasgada daquela forma. Todo o passado parecia agora uma grande mentira ensaiada. Uma ilusão teatral da qual ele foi o único espectador enganado. O tom de voz da mulher foi ficando cada vez mais descontrolado e agudo. Afirmava não ter esperanças de ser perdoada. Mas precisava desabafar aquele peso esmagador. Contou sobre as madrugadas em claro. Morrendo de medo do que o exame revelaria, afirmou que o peso da culpa a empurrou para a beira do precipício. O irmão mais novo, com o rosto desfigurado pelo choro, disse que assumiria as consequências, aceitaria qualquer punição que o irmão mais velho decidisse impor. Prometeu que, caso o filho fosse dele, arcaria com todas as responsabilidades paternas, mas confessou que ver a destruição do irmão era a pior tortura possível. Diante daquela avalanche de traições e segredos sujos, o marido continuou paralisado. Não demonstrava nenhuma urgência em agir. Sabia que não existiam palavras no dicionário capazes de curar aquele estrago colossal. Apenas processava as informações, tendo a certeza absoluta de que sua antiga vida acabou ali. Assistia aos dois traidores se afogarem no próprio poço de lama, aguardando um desfecho inevitável. Até aquele momento crítico, o homem manteve um autocontrole assustador. Descobrir que a parceira dormia com seu próprio irmão já seria devastador por si só, mas a notícia de uma gravidez com paternidade indefinida quebrou todas as suas barreiras mentais. O ódio puro ferveu em suas veias, e o instinto primitivo tomou o controle. Num movimento rápido e impensado, partiu para cima do Cachula. Agarrou o pescoço do traidor com as duas mãos e o prensou contra a parede descascada. A força aplicada foi tão absurda que o ambiente ao redor desapareceu de sua visão. A mulher gritava desesperada, puxando as roupas do marido para tentar soltar o cunhado, mas ele estava completamente surdo para os apelos dela. A fúria alimentava seus músculos, transformando a dor emocional em agressividade pura. Encarava o rosto do irmão, querendo espremer a verdade à força. Apertava a garganta com mais violência, assistindo a palidez tomar conta do rosto do rapaz. Durante essa explosão de raiva, algo muito estranho aconteceu. O olhar do irmão cruzou com o dele e revelou uma paz perturbadora. O marido enxergou apenas aceitação e nenhuma vontade de reagir. O rapaz estava literalmente se entregando à morte. Dava a impressão de que ansiava por aquele castigo físico. Queria que o irmão mais velho descontasse toda a frustração ali mesmo. Era evidente o sentimento de culpa, mas também um desejo doentio por penitência, como se os hematomas fossem limpar sua alma manchada pela traição. O homem percebeu essa dinâmica doentia rapidamente. Entendeu que, se matasse o rapaz, estaria apenas fazendo um favor ao pecador. Seria usado como instrumento para aliviar o peso na consciência do verdadeiro culpado. Com os braços tremendo de pura indignação, soltou o pescoço alheio. Deixou o irmão escorregar pela parede até cair no chão tossindo. Voltou sua atenção para a mulher, que soluçava desesperadamente escondendo o rosto. Ela deu um passo na direção dele, buscando algum consolo impossível. Ele levantou a mão imediatamente, exigindo que ela ficasse longe. Os olhos dele transmitiam um frio cortante e definitivo. Usando um tom de voz inabalável, anunciou que o casamento estava acabado. Não deixou espaço para discussões, lamentos ou negociações futuras. Olhou no fundo da alma dela e declarou ter certeza absoluta de que o bebê não lhe pertencia. Falando para os dois traidores ao mesmo tempo, avisou que eles deveriam limpar aquela bagunça sozinhos, sem acrescentar mais nenhuma sílaba. Virou as costas e caminhou para a saída. Enquanto descia a escadaria imunda, os gritos desesperados da esposa tentavam alcançá-lo, mas ele blindou sua mente contra aqueles sons patéticos. Cada metro percorrido para longe daquele lugar tirava uma tonelada de suas costas. Ao passar pela porta principal do estabelecimento, uma sensação de alívio tomou conta de seu ser. Sentiu como se correntes pesadas tivessem sido rompidas para sempre.
pela primeira vez em anos, puxou o ar puro da verdadeira independência. Dirigindo de volta para a residência do casal, seus pensamentos não paravam quietos. Assim que destrancou a porta, caminhou diretamente para o dormitório principal. Pegou algumas bolsas de viagem e enfiou peças de roupa, papéis importantes e objetos essenciais. Queria apenas o básico para sobreviver nos próximos dias longe dali. Não pretendia deixar bilhetes de explicação ou perder tempo com despedidas dramáticas. Entrou no veículo novamente e acelerou pelas ruas escuras, sem olhar para trás. Seu destino final era a própria empresa. Aquele espaço representava o único abrigo seguro que lhe restava no mundo. Atirou as bagagens num canto qualquer da sala, desligou o interruptor e caiu pesado no sofá de couro. Esticou o corpo exausto, sentindo os batimentos acelerados e a cabeça dormente pelo choque emocional. Sabia que não conseguiria dormir tão cedo, mas isso era irrelevante. Fechou as pálpebras apenas para fugir daquela realidade cruel por breves instantes. Na manhã seguinte, ainda processando o trauma recente, ligou para seu representante legal de maior confiança. Marcou um encontro de emergência e foi direto para o escritório de advocacia. Explicou a situação de maneira fria e objetiva, cortando qualquer sentimentalismo inútil. Exigiu que os papéis do divórcio fossem preparados sem chance de reconciliação. Pediu extrema urgência na finalização daquele processo judicial desgastante. Os meses que se seguiram passaram de forma arrastada e dolorosa. Os encontros no tribunal foram difíceis, resgatando memórias que ele preferia esquecer, mas ele não demonstrou fraqueza em nenhum momento. Durante esse período conturbado, os traidores realizaram o exame genético durante a gestação. O procedimento médico era confiável e o resultado não deixou dúvidas. O bebê carregava o DNA do irmão mais novo. O ex-marido recebeu a notícia sem nenhuma surpresa aparente. No fundo, seu sexto sentido já havia decretado aquela verdade muito antes do papel. Apenas um detalhe técnico. Assim que a separação legal foi concluída, ele já executava sua próxima jogada. Colocou seu negócio à disposição de compradores, transformou seus bens em dinheiro e preparou a mudança. Negociou a casa onde moravam, entregou as chaves do escritório e planejou um recomeço distante. Escolheu um lugar onde ninguém conhecesse seu rosto ou seu passado sombrio. Desapareceu do mapa sem deixar pistas, recados ou abraços de despedida. Simplesmente sumiu como fumaça no vento. Tinha plena consciência de que permanecer ali seria viver num cemitério de tristezas. Seria insuportável encontrar o próprio irmão, agora criando o filho da ex-esposa. Pelas ruas do bairro, o calendário avançou implacável e, ironicamente, os dois amantes não sustentaram o relacionamento. A mulher se recusou a viver com o cunhado, mesmo tendo um filho dele. Esse foi apenas mais um estrago causado pela bomba que eles mesmos detonaram, muito longe daquela confusão. O homem finalmente encontrou o tesouro que sempre buscou. Não se tratava de uma felicidade explosiva ou de prazeres momentâneos e vazios. O que ele encontrou foi pura tranquilidade mental. A satisfação profunda de entender que, apesar das enormes perdas, o ganho foi infinitamente superior. Conquistou a chance de largar o peso da mentira pelo caminho, deixou de ser prisioneiro de uma narrativa apodrecida pela falsidade, reconhecia que aquela experiência traumática deixaria marcas eternas em sua alma. Mas compreendeu que certos machucados não precisam de cura total, servem como lições valiosas. Existem sofrimentos que pedem apenas quilômetros de distância, em vez de curativos. E naquele momento de clareza, percebeu que o episódio no quarto sujo não encerrou sua jornada. Muito pelo contrário. Funcionou como o capítulo inicial da existência pacífica que ele sempre fez por merecer. Agradeço imensamente pela companhia de vocês. Caso tenham gostado, garantam a inscrição e badalem o sininho para futuras narrativas. Um grande abraço a todos.